Boa noite, queridos amigos, queridas amigas, irmãos no Ideal Espírita. Antes de começarmos a nossa conversa, gostaríamos de fazer uma leitura para nos ambientar em relação ao nosso tema. Do livro Calma, do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. A mensagem tem título Prevenções Negativas. Mantenhamos a ideia clara e positiva do bem, para que a prevenção negativa não nos perturbe. Não mentalize sofrimentos suscetíveis de surgir amanhã, porque talvez jamais aconteçam. Doença em casa ou em ti mesmo? Aflição não substituirá a providência ou medicação que exigem serenidade para o êxito devido. Provações de familiares e amigos? Lamentação não fará o que a fortaleça. Lamentação não fará o que a fortaleza de ânimo e a coragem poderão realizar em favor deles, com a tua palavra iluminada de confiança e compreensão. Parentes difíceis? Queixas e reproches não tomarão o lugar da bondade e da aceitação com que se te fará possível auxiliá-los e melhorar-lhes a vida. Amigos que se afastam? Reprovação não trará nenhum de volta e, se realmente estão eles em tua estima, é justo reconhecer que necessitam muito mais de bênção que de reprovação. Acidentes reclamando socorro? Desespero não se te fará útil, mas o espírito de iniciativa e de apoio fraternal conseguirá o concurso providencial de tua presença. Boatos? Usa o teu arquivo de silêncio. Acusações contra alguém? Eis chegado um grande momento para o exercício da caridade. Em qualquer crise do cotidiano, recordemos que a criação de Deus está iluminada pela eficiência, mas sem qualquer marca de pressa. A reflexão que queremos trazer hoje faz menção a uma personalidade muito especial do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Se trata de Simão Pedro. E, de certa forma, a sua caminhada, a sua personalidade enquanto pescador simples é muito interessante para os momentos que vivemos hoje. Simão Pedro é tido como a pedra angular do Evangelho de Nosso Senhor. Ele era um pescador muito simples, de temperamento inflamado e com pouca paciência. Esse momento que vivemos é bastante rico, apesar de difícil. Nossa movimentação ficou limitada, irmãos perderam empregos, entes foram separados pela visita da morte, e outros tantos padecendo as já conhecidas problemáticas, porém agora superlativizadas. De alguma forma, fomos todos obrigados a fazer a viagem para dentro de si, notar as imperfeições mais agudas que necessitam atenção urgente, pois talvez adiar a reeducação já não seja mais possível. Antes desses momentos difíceis, vivíamos relativa bonança. Nós podíamos participar de encontros positivos, seminários, tal como oferecido pela FEP, no início do ano, onde ouvíamos palestras do Haroldo, do Divaldo e outros tantos palestrantes que reconfortam não só a nossa mente, mas também o nosso coração. Tivemos a oportunidade de comungar com os irmãos de ideal filosófico, religioso, em grupos de estudos, de debates, participar de palestras, dilatando assim a compreensão do amor, também através da caridade, servindo daqueles grupos que atendiam aos nossos irmãos mais carentes,
talvez um prato de comida, estendendo o agasalho e a palavra amiga, reconfortando e apontando novos rumos. Mas nos tempos do nosso Senhor Jesus Cristo, também haviam situações assim, um pouco diferentes, é claro. Os apóstolos se refaziam nas curas que Jesus operava. Eles cresciam em saber, nas palavras atemporais de Jesus, em diálogos com os sábios da época, todas as vezes refutados e até alguns deles esclarecidos, convencidos, então, do caminho da verdade. Tinham a alma também em êxtase, como a nossa, quando relembramos aqui algumas palestras de Divaldo, em que saíamos como a flutuar. Tal era a atmosfera de paz, de luz que ali era feita. Os apóstolos, então, tinham essa mesma situação. Suas almas ficavam em êxtase com a doce atmosfera que sorviam pela presença do Mestre. Assim, em Lucas capítulo 22, versículo 31 a 32, o Senhor, certo momento lá agudo, assevera para Simão Pedro: Eis que o Satanás vos pediu para vos ir andar com o trigo. Simão recebe aquela fala do Senhor com certo espanto. Mas qual o diamante forjado nas extremas temperaturas e pressões do centro de nosso planeta e em outros que possuem contexto semelhante, todos os espíritos luminosos foram esculpidos nas situações difíceis da vida. Todos padeceram abandono, foram ricos e pobres, homens e mulheres, pretos, pardos, brancos e amarelos. Tiveram entes queridos levados prematuramente, foram caluniados e perseguidos, incompreendidos. Mas também foram, ao longo dessas duras lições, demonstrando persistência, disciplina, resiliência e fé. Se almejamos crescer e sermos apóstolos do Evangelho de Nosso Senhor, podemos ressignificar esses momentos de sofrimento que passamos, de dor, e seja ele de qual natureza for, conferindo então agora o significado de aprendizado. Não só para nós termos paz, mais paz ou alguma paz, mas também para a gente poder espargir as palavras de Jesus que jazem em nós, em atos de amor e caridade, alcançando inclusive aqueles corações que ainda se encontram empedernidos, a fim de que um dia eles também amem. Assim, se hoje o Satanás nos pede a se andar com o trigo, bailemos com ele, nos espelhando na árvore que suporta as intempéries da natureza, cedendo, sem nada pedir, sombra e alimento ao viajor que ali estaciona. Então, mesmo que a dor tenha nos visitado com maior intensidade nesse período, meus queridos irmãos, que tenhamos ao menos uma palavra de estímulo, um sorriso reconfortante para oferecer. Jesus ainda assim fala a Simão: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Sempre que passamos por momentos difíceis, de perda de entes, ou uma derrota em algum sonho nosso, que tenhamos lutado muito, buscado vencer a nós mesmos de sobremaneira. Sempre que acontece isso, nos questionamos, perguntamos se Deus está olhando para nós, se o nosso mentor de alguma forma nos ajudou. Nos sentimos às vezes sozinhos. Mas a misericórdia de Deus é infinita e muitos são aqueles que nos assessoram, que nos amam e que intercedem por nós,
das mais diversas formas e nas mais diversas tarefas que abraçamos, sejam elas do campo moral, da caridade, sejam elas no campo intelectual, na dilatação do nosso conhecimento, do nosso saber. Algumas vezes esse auxílio vem travestido de conselhos de amigos, dos pais ou de colegas que lançam luz sobre uma dúvida que temos, sobre que caminho escolher. Outras vezes são compromissos, o pedido de um filho, um amigo querido que nos visita e que não havíamos há muito tempo, que nos impede, entre aspas, de ir àquele outro compromisso que não era tão importante assim, mas que talvez nos levasse a outros e outros, nos desviando do nosso propósito. E ainda outras vezes são almas silenciosas que nos carregam nos braços como anjos da guarda, esforçando-se ao máximo para que não joguemos a toalha, para que a dor não desfaça todas as construções felizes que amealhamos, para que as sombras da queda, após a provação, não transformem nossos corações em desertos indiferentes. Uma legião de corações se reúne em nosso favor para que possamos seguir em frente sempre. E aqui lembramos, após falar sobre toda essa ajuda, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Todos temos responsabilidades para com a vida e todos temos algo a contribuir. De nenhum de nós é esperado as maravilhas que os irmãos como Francisco Xavier, Madre Teresa de Calcutá ou Divaldo Franco operaram e operam, mas contam com o nosso contributo, o esforço no nosso aprimoramento, no aprimoramento dos tesouros do espírito e distribuir as migalhas, as poucas migalhas que vamos adquirindo com o nosso esforço e trabalho. Jesus encerra a fala a Simão dizendo: "E tu, uma vez arrependido, fortalece os teus irmãos." Simão Pedro não entende muito bem tudo isso porque naquele momento ele achava ter a força necessária para jamais abandonar Jesus. Porém, quando o galo cantou, ele acabou negando 3 vezes. Porém, quem melhor para falar sobre certo assunto que aquele que o viveu e triunfou? Conforme nos diz a irmã Amélia Rodrigues, somente aqueles que palmilham as estradas do sofrimento possuem resistência para a dor e autoridade para o ensino da verdade. Não raras vezes, após passarmos por essas duras lições que a vida nos oferece, tornamo-nos mais compreensivos, principalmente com aqueles que passam por problemáticas semelhantes. Nossa paciência dilata-se e agora, com propriedade, conseguimos auxiliar com maiores chances de acerto. De provação em provação, vamos vivenciando a mecânica da vida verdadeira e nos permitindo o caminho do sacrifício em prol do bem. Subindo cada vez mais na infinita escada da evolução, aumentando o raio de ação do amor e da fraternidade que agora irradia de nós. Simão Pedro, após vencer essa terrível dor na consciência de ter negado o amigo, não uma vez, mas 3 vezes, como dissemos, e como diz a passagem evangélica, converte-se então na pedra angular do Evangelho de Jesus. E inúmeras vezes, em passagens como Paulo e Estevão, livro Obra de Emmanuel, podemos percebê-lo como um pai sábio que acolheu não só os transeuntes que buscaram a mansão do caminho, mas orientou também os apóstolos ali e até o convertido de Damasco,
que é outro grande exemplo de superação e trabalho. Queridos irmãos, que quando chegar a nossa vez, se já não chegou para algum de nós, de sermos também Simão Pedro, possamos acolher em nossos braços os irmãos egoísmo e orgulho que virão trajados de mil formas, diluindo eles nas nossas palavras agora doces, perfumadas de amor. As irmãs solidão, pobreza e doença, e atendê-las todas com o colo de um pai que preenche, que ampara, que cura. E que sentados em volta da fogueira, às margens do Genezaré, com nosso Senhor Jesus Cristo, possamos responder com verdade em nossos corações e atender ao pedido dele. Simão, tu me amas? Sim, Senhor, de todo o meu coração, de todo o meu ser. Então, apacenta minhas ovelhas. Muita paz e bem, meus queridos irmãos.